vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Somente até aqui a leitura, irmãos. Amém. Amém. Pai querido, graças nós te damos pelo bom andamento desse culto até aqui, Pai. E chegou agora um momento crucial, a exposição das Sagradas Escrituras, Pai. Que o Senhor nos capacite para levar a mensagem ao teu povo. Hoje, nesta manhã, seja essa mensagem como uma flecha que alcance os corações que precisa alcançar, Pai. E que seja tudo para a honra e glória do teu nome e somente do teu nome. Amém. O pastor Danilo trouxe o convite e nos incumbiu da responsabilidade de trazer a mensagem para esse dia de hoje, esse domingo de manhã. Perguntei a ele se seria exposição de algum tema específico, se seria temático, e ele nos deu total liberdade para trazer aquilo que o Espírito Santo direcionasse ao nosso coração de um tema que, apesar de ser pouco falado, é um tema de extrema importância para a Igreja de Deus, que é a respeito da frieza espiritual. É um tema que o Senhor tem falado muito com a minha alma, e também, sempre que posso ter oportunidade, onde passo, gosto de trazer a importância de nós combatermos a frieza espiritual. Para nós começarmos, nós temos que desmistificar algumas coisas. Apesar de nós sermos continuistas, nós sabemos que muitos lugares acabam confundindo e associando a frieza espiritual à manifestação ou não de dons espirituais. Quando, na verdade, um crente frio não é um crente que não... A palavra nos ensina que Deus deu dons aos homens. E os dons não revelam o caráter das pessoas. Não é à toa que nós vivemos, muitas vezes, um evangelho de sentimento. Que a verdadeira fé, ela traz consigo a sua parcela de razão. E que se basearmos uma fé em arrepios, uma fé em manifestação de dons, uma fé que se baseia puramente no gritar, no falar alto, na eloquência, essa fé ela é vulnerável e não é uma fé que sustenta. É como aquele fogo de palha que nós costumamos dizer. Quantos nós conhecemos ao redor da nossa caminhada que olhávamos nos cultos com a nossa ideia do que era avivamento, e muitas vezes até nós já nos fizemos participantes dessa forma, com heresias de perdição sendo pregadas de cima de um lugar. E nós ali se alegrando e inchando a nossa alma, o nosso ego. E Cristo ficava em segundo plano. Irmãos, muitos são repletos de dons, mas ainda assim são crentes frios espiritualmente. Se não fosse assim, nós não teríamos a palavra, né? Que naquele dia chegará: curei no teu nome, preguei no teu nome, nunca vos conheci. E por mais dura que seja essa realidade, nós precisamos, para entender e tratar a frieza espiritual, de maturidade para lidar com essas questões, de quebrar castelos do nosso coração, para que possamos ser reedificados pelo mestre de obra chamado Cristo Jesus. Irmãos, nós guiamos muitas vezes a nossa vida e utilizamos um termômetro para medir o que é espiritualidade, o que é avivamento, baseado na intenção. Na verdade, não seria nem na intenção, na intensidade da nossa manifestação, das nossas emoções durante o culto a Deus. Nós medimos o que é ser um crente em chamas, muitas vezes, baseado no quanto aquela irmã se emociona durante a pregação de um sermão, no quanto aquele irmão entra num estágio de transe na palavra. Não é à toa que ontem eu até comentava, quantas vezes nós íamos a um culto e pintávamos o 7 no culto, naquilo que nós achávamos que era a espiritualidade, muitas vezes até pressionados, porque se não tivéssemos aquela postura, alguém iria pensar que... eu não lembro, mas só sei que foi uma glória. Alegando falta de domínio próprio, quando o domínio próprio é um dos gomos do fruto do Espírito. Eu fiz ali, rapaz. Eu não vi mais nada. Quando eu vi, não vi mais nada. Nem sei o que eu fiz.
E o fruto do Espírito, em Gálatas 5, domínio próprio. Irmãos, desmistificando essa parte, nós precisamos entender de uma vez por todas que a verdadeira adoração, ela não pode ser uma adoração que se baseia única e exclusivamente e de forma irracional no pular, no gritar, no arrepiar e no chorar. Porque chorar, irmãos, eu sou uma manteiga derretida para algumas coisas. Se eu colocar a próxima, eu tenho certeza que quando eu colocar, o Nicolas tiver idade para assistir o filme do Rei Leão, quando chegar naquela parte do Simba que ele fica órfão, eu vou chorar. Um filme consegue me fazer chorar? E a quantos outros conseguem? Um simples filme. Uma película visual nos consegue fazer chorar. Gritar e pular, um time de futebol consegue nos fazer. O time faz a virada no último minuto. E ali no êxtase a gente grita, pula, comemora. E às vezes achamos que isso está relacionado à espiritualidade. É capaz de nos fazer arrepiar. Um acorde em menor, para quem é músico, nos tira arrepios. Uma simples escala de dó a dó nos tira arrepios. E a gente acha que aquilo é Deus. Meu Deus, eu estou arrepiado. É a presença de Deus. Tinha uma música que eu escutava com os fones de ouvido. E aquela música me trazia um arrepio. Eu amava escutar aquela música. Até o dia em que eu entrei e procurei a tradução. E aquela música era tão profana, em tantos estágios, e até blasfema. E eu me arrepiava com aquela música. O que eu estou querendo dizer hoje aqui é que a nossa entrega, a nossa adoração e a nossa vida diante de Deus não pode ser uma vida pautada por arrepios, pautada por lágrimas, pautada por gritos, pautada por pulos. Antes, nos entreguemos a uma vida em sacrifício, o nosso culto racional. É muito bom se emocionar na presença de Deus. É muito bom sentir a presença do Criador no nosso lugar secreto. Às vezes nos arrepiamos. Quem nunca esteve no lugar secreto e sentiu um arrepio? Sentiu? Quando o Evangelho nos alcança, é bem comum nós chorarmos na presença de Deus, nos derramarmos, lembrarmos de quem éramos ontem. E temos vergonha das nossas atitudes, porque uma graça tão constrangedora nos alcança. E ao mesmo tempo que ela nos confronta, porque agora sou nova criatura em Cristo, e todas as coisas são passadas, e tudo se fez novo. Desmistificando, então, que frieza espiritual não está relacionada à manifestação ou não de dons. Então, como nós podemos definir a frieza espiritual? Alguns grandes homens de Deus tentaram no decorrer da história. Se nós perguntássemos ao príncipe dos pregadores, assim conhecido, Spurgeon, ele definiu que a frieza espiritual é a distância do coração de Deus, onde as verdades da fé não têm mais o impacto que deveriam ter. Uma definição profunda, uma definição forte. Mas se nós perguntássemos para A.W. Tozer, pastor e escritor muito conhecido como o profeta do século XX, ele daria uma definição mais curta, que é quando se perde a fome por Deus. Jonathan Edwards, um dos maiores pensadores cristãos da história, ele traz a definição que a frieza espiritual é uma condição onde o amor por Deus se esfriou e o zelo pela santidade diminuiu. Mas, particularmente, a minha definição preferida entre os homens de Deus que definiram a frieza espiritual vem de um dos mais importantes evangelistas que já pisaram nessa terra, que inclusive foi referência para o ministério de homens como Billy Graham. Vem de Moody. E o Moody ele vai dizer assim que, olha que definição perfeita, um estado em que a chama da fé começa a enfraquecer por falta de combustível. E ele diz que esse combustível é oração e palavra de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Essa definição, ela será o caminho pela qual, como se fosse a placa do caminho que nós vamos seguir através dessa ministração hoje. Nós vamos falar a respeito dessa falta desse combustível que tem faltado. Muitos tentam camuflar a frieza espiritual através da maturidade. Então, não é que eu sou frio espiritual agora. Eu só estou mais maduro da fé. Então, por isso eu não preciso me atentar àquilo, àquele outro. E pouco a pouco, na verdade, o Espírito Santo do nosso coração, no fundo nós sabemos que nós estamos frios. Mas nós vamos nos enganar. Não, isso não é frieza, isso é maturidade. Ah, eu não estou orando de manhã quando eu levanto, porque eu já oro à noite, o Senhor quer o nosso coração. E vamos deixando aspectos importantes e vitais para a nossa saúde espiritual de lado. A verdade, então, é que nós precisamos começar pontuando, agora que nós falamos o que não é a frieza espiritual, o que ela é de fato, algumas verdades a respeito da frieza espiritual. A frieza espiritual, ela começa onde a busca por Deus termina.
A frieza espiritual, ela começa onde a busca por Deus termina. E ao contrário do que alguns pensam, que a frieza espiritual ela é a ausência de Deus, ela é a falta de Deus. A frieza espiritual não é a falta de Deus, nem a ausência de Deus. Ela é a falta e a ausência da busca por Deus. Da busca por Deus. Não é Deus que não está ali. O Espírito Santo faz morada no nosso coração. Mas nós não buscamos ao Senhor da forma que devemos buscar. E é importante nós entendermos que não é nós dormimos hoje crentes avivados e amanhã acordamos frios espiritualmente. Não, não é do dia para a noite. É um processo. É gradativo. Começa por pequenas brechas, por pequenas coisas. E quando vemos, estamos envolvidos num iceberg na nossa fé. Ela esfria lentamente à medida em que nós vamos negligenciando o altar da nossa vida. Quem me escuta agora, seja no templo presente, seja os que estarão assistindo ou estão assistindo através da transmissão, eu gostaria, irmãos, que no decorrer dessa mensagem, cada um de nós fosse avaliando o próprio coração, uma espécie de autoanamnese, uma espécie de autorreflexão, um autoexame das nossas almas. O que tem nos atrapalhado da comunhão com Deus? O que tem interferido na nossa vida devocional com Deus? O que tem nos afastado do Criador? Comece a dar nome às coisas na sua cabeça agora, no teu coração. Nomeie, para que você saiba lutar contra essas coisas. Que o Espírito Santo já estará convencendo alguns aqui. Nós sabemos, o Espírito Santo nos direciona onde precisamos melhorar. E sempre há espaço para melhorar, quando se trata de espiritualidade e relacionamento com Deus. Nós nunca, nessa vida, alcançaremos o ápice do relacionamento com Deus, mas que nós continuemos tentando dia após dia. Engana-se quem pensa que somente os pecados criam distância com Deus. Hebreus, o autor dos Hebreus, no capítulo 12, e eu trago esse texto, no verso 1, ele vai dizer assim, ó: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas a palavra que me chama a atenção nesse texto é que ele diz tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Esse "e", quem gosta da gramática, é uma conjunção, né, aditiva, tem ideia de acréscimo. Então ele não está falando aqui, livremos-nos de todo o pecado que nos atrapalha. Não, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que o autor dos Hebreus quer nos ensinar nesse texto é que tudo que nos atrapalha é diferente de pecado. Muitas vezes não é pecado, mas te atrapalha. Satanás é especialista em transformar coisas que são excelentes em coisas terríveis, em pedra de tropeço para o nosso caminho. Olha o que ele faz com tantas coisas excelentes que o Senhor fez. A música, por exemplo. O Senhor deu capacidade aos homens de montar boas harmonias, boas sinfonias, e Satanás pega, transforma e coloca a batida dele, faz do jeito que ele quer. A letra ele altera e utiliza para aprisionar a muitos. Bênçãos que o Senhor nos dá, muitas vezes se tornam pedra de tropeço no nosso caminho. E nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, muitas vezes não são pecados propriamente ditos que estão te atrapalhando, mas tem coisa te atrapalhando e te distanciando da comunhão com Deus. Será que hoje, irmãos, se nós tivéssemos uma balança em que no lado esquerdo nós colocássemos quanto tempo nós temos gastado por dia com entretenimento e lazer na nossa vida, e do lado direito nós colocássemos quanto tempo temos gastado com leitura bíblica e vida de oração, como estaria a sua balança espiritualmente nessa noite? Nessa manhã? Costume à noite. Como estaria? Será que ela estaria assim? Será que ela estaria assim? Estaria muito desigual? Irmãos, e a grande verdade é que as palavras são duras. E elas a princípio doem, mas elas curam. Eu ficaria muito triste se alguém saísse frustrado daqui hoje, por ser uma palavra de admoestação. Mas um compromisso que eu tenho com a palavra de Deus é que, irmãos, eu não sairia, não rodaria 1000 quilômetros ida e volta para vir aqui encher vocês de promessas vazias materiais, para arrancar glória da boca de vocês dizendo que eu estou vendo anjo passando no corredor com bandeja, com rim, com fígado, com chave, com bola de fogo passeando. Eu não sairia da minha casa, eu não subiria neste púlpito para pregar alguma outra coisa que não fosse a palavra de Deus, a espada de 2 gumes que corta e que penetra as divisões e a entranha da alma, causando transformação e gerando arrependimento. Irmãos, eu venho hoje, nesta manhã, assim como os demais irmãos, como embaixador de Cristo Jesus neste lugar, para anunciar a verdade do Evangelho, para que você saia por essas portas, transformado e melhor do que
você chegou aqui. Constrangido e ao mesmo tempo confortado. Mas são princípios que eu não negocio hoje na fé cristã. A grande verdade, e eu preciso falar isso de forma direta, de forma rasgada, é que se você tem tempo para o entretenimento, mas não tem tempo para o Deus da tua salvação, a sua prioridade está invertida. E é questão de vida ou morte se atentar para isso. Quando Deus é a nossa prioridade, irmão, o entretenimento, ele fica em segundo plano. E eu não estou aqui hoje como paladino da fé, inimigo do entretenimento. Não, irmãos, eu tenho muito entretenimento na minha vida, tenho muito tempo para lazer com a minha família, com a minha esposa, mas prioridades são prioridades. Prioridades são prioridades. O grande engano da vida cristã hoje é nós pensarmos que priorizar a nossa vida devocional com Deus é uma opção, quando na verdade não é uma opção, é uma necessidade. É vital para o crente a vida de oração e o estudo da palavra. A respeito do entretenimento, tem sido um grande inimigo do relacionamento com Deus. Enquanto o entretenimento consegue nos distrair, o verdadeiro relacionamento, ele nos transforma. Enquanto o entretenimento, ele oferece um alívio temporário, muitas vezes, das cargas que carregamos, o verdadeiro relacionamento com Deus, ele oferece uma paz duradoura. Enquanto o entretenimento preenche o nosso tempo, somente o relacionamento com Deus preencherá o nosso coração. Não é à toa que nós temos uma geração com a agenda lotada para o Deus da nossa salvação, a ponto de não conseguir tirar 5 minutos antes de ir trabalhar, para orar e derramar o coração diante do Senhor, e ao mesmo tempo corações tão vazios diante da presença de Deus e vulneráveis a qualquer vento de doutrina. Glorifiquemos a Deus nesta manhã, irmãos. Porque eu tenho certeza que enquanto a minha boca se abre, as palavras se formam nesse raciocínio. O Espírito Santo já está ministrando a cada coração nesta manhã. Já está passando em cada coração e apontando para você, como uma espécie de GPS, o que precisa ser mudado. O que precisa ser deixado para trás. Se nós pegarmos a receita que Jesus dá nas cartas do Apocalipse para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que o primeiro passo é lembrar de onde nós caímos. Então, além de te confrontar e me confrontar com esta palavra, a minha intenção hoje é que você saiba que enquanto a vida ainda há esperança, que é sempre possível em Cristo recomeçar. A grande verdade, meus irmãos, nós acabamos de ler Êxodo 19, e antes de irmos para os versículos que eu quero trazer, eu gostaria de fazer um breve contexto. Eu entendo que no nosso meio tem irmãos muito mais capacitados da palavra de Deus, que isso aqui que eu vou falar, eles já sabem de cor, de trás para frente, de cor e salteado. Mas a igreja de Deus tem diversos públicos, então acho importante nós trazermos esse contexto até chegarmos aqui no Êxodo 19. Irmãos, um homem chamado Abraão, Deus escolhe esse homem e promete que nele seriam benditas todas as famílias da terra e que ele abençoaria essas famílias. Nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos. Uma crise se instaura onde Jacó está. Essa crise começa a passar necessidades, falta de alimentos. Antes disso acontece algo com um dos filhos de Jacó, que os irmãos já sabem, José, vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas, lançado ali na cisterna, é levado para o Egito. Chega lá, Deus faz um grande rebuliço, que nós não vamos entrar nos pormenores, vira governador. Quando ele vira governador, ele reencontra o pai e os irmãos, aquela cena memorável, digna de filme, o reencontro tão esperado. Nesse meio tempo, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus tem um encontro com ele. Então Israel reencontra o seu filho José, uma passagem excelente, muito conhecida. José faz o convite como governador para que seu pai e seus irmãos passem a morar ali no Egito. Um fato muito importante de nós extrairmos então desse contexto é que Israel, a princípio, não era uma nação. Israel, a princípio, nasce de uma família. Israel era uma família. Família essa que começa a se reproduzir, e o tempo vai passando, de repente, 2 milhões de pessoas no Egito. 2 milhões de pessoas, Faraó, olha aquilo, se intimida, começa a oprimir o povo, viram escravos ali. Deus levanta um homem por nome de Moisés, liberta o meu povo, diga que eu sou o enviou. Moisés vai, tudo aquilo que nós conhecemos, estamos cansados de ver, Acontece todo o rebuliço, as pragas, o Faraó manda o povo embora. Esse povo vai, o mar se abre, eles passam em seco. A nuvem acompanhava de dia, à noite a coluna de fogo. Quando o povo tem fome, Deus envia o maná. Quando o povo enjoa do maná, Deus envia codornizes. Milagres atrás de milagres. Imagine só, irmãos, contemplarmos isso tudo a olho nu. Todo esse contexto que eu apresentei até aqui, então, é para nós chegarmos nesse texto de Êxodo 19, a qual eu acabei de ler, onde
nós fizemos a leitura e vimos que o Senhor ele está conversando e ele está propondo àquele povo que saiu do Egito uma aliança de bênçãos, onde ele fala, ele relembra o que ele fez por aquele povo, e a única coisa que ele exige em troca é obediência, e que aquele povo não se corrompa com outros deuses. Satanás até aceita nos dividir com Deus, mas Deus não aceita nos dividir com Satanás. No último versículo que nós lemos, diz aqui, inclusive, que o povo, por unanimidade, ou seja, se esse povo fosse nós aqui, todos teríamos concordado e dito para o Senhor, nós aceitamos a sua aliança, Deus, e nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós acabamos de ler. Aquele povo disse, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Sendo assim, em Êxodo 32 agora, nós vamos ver uma postura diferente desse mesmo povo. Observe, 13 capítulos depois, o que acontece com esse povo. Êxodo 32. Vai dizer assim, a partir do verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não lhe sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Eu pergunto agora para os irmãos o que me intriga nesse texto. Como é que um povo que participou assistindo a todos aqueles milagres, que via a presença de Deus constantemente no seu andar, na sua peregrinação, depois de 40 dias, 13 capítulos depois, na divisão que temos como Bíblia, estão prostrados diante de um bezerro de ouro. Um povo que nós vimos, disseram para Deus, nós aceitamos, Deus, a tua aliança, e nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. 40 dias foram suficientes para tirar aquele povo daquele juramento que fizeram ao Senhor, nosso Deus. Mas eu posso falar a verdade? A pergunta não é como aquele povo fez aquilo. A pergunta é como nós podemos fazer isso hoje. Por que nós vivemos essa montanha russa espiritual, irmãos? Eu tenho pessoas no meu convívio que eu pergunto para a pessoa, dá até medo de perguntar, tá tudo bem? Porque em um dia ela quer mudar o mundo, ela vai mudar o mundo. Deus é o melhor amigo dela. Hoje eu acordei e não tem diabo que para na minha frente, que não sei o quê, hoje eu vou para o culto e nós vamos buscar os dons do céu e vamos fazer isso e tal. No dia seguinte, se eu for perguntar, porque Deus não me ama mais? Eu oro, parece que o Senhor não escuta. Só promessa, não cumpre nada na minha vida, não sei o quê, e vai. Todo mundo conhece pessoas assim. Inconstantes. Isso quando não chegam na máxima. Hoje é o último culto que eu vou. Se Deus não falar com a minha alma, eu não volto mais nessa igreja. Então, olha, eu falo, mas eu já me identifiquei muito com isso. Quantas vezes colocando Deus na parede. Irmãos, a verdade é que a nossa geração, assim como aquela geração, a Bíblia são ciclos. Nós temos uma tendência a criar os nossos próprios bezerros. E a grande verdade é que, provavelmente, você não está hoje se prostrando diante de algum bezerro. Mas o Senhor sabe se, porventura, o bezerro da tua vida tem sido a imoralidade sexual, a promiscuidade. Se o teu bezerro hoje tem sido o dinheiro. Se o teu bezerro hoje tem sido até mesmo o teu casamento. Por que não? A tua própria família. Satanás é especialista em transformar coisas que Deus nos dá e nos colocar como pedra de tropeço. Observe que o bezerro foi feito do quê? Do ouro que eles ganharam quando? Quando Deus fez todo aquele movimento no Egito. Quem tinha dado aquilo para eles foi Deus, era a bênção. Mas foi deturpado o propósito da bênção. Quantas vezes oramos, pedimos, clamamos, recebemos, nos afastamos. A exemplo de um pai que dá um videogame para o filho, e esse pai está acostumado a chegar de viagem, trabalha fora, e sempre que chega o filho está ali para abraçar. E a partir do momento em que ele dá aquele presente, o filho se alegra com o presente. Mas todas as vezes agora que o pai chega do serviço, nunca mais recebeu o abraço do filho esperando na porta, porque o controle está na mão e ele está na frente da televisão jogando aquele jogo. Quantas vezes nos portamos assim diante de Deus? Recebemos e fazemos como os leprosos, que não voltamos para glorificar a esse Deus que é digno de toda a glória. Certo é, a igreja de Deus hoje vive uma bipolaridade espiritual, irmãos. Uma montanha russa de sentimentos. Muitas vezes somos crentes bipolares, espiritualmente falando, e são poucas as pessoas que nós conhecemos e vemos constância.
Mas por que será que nós vivemos essa montanha-russa? Qual foi o momento em que passamos a achar que isso é normal? Porque escutamos, a vida do crente é assim mesmo, um dia está assim, outro dia não está. É o que a palavra nos fala. Vamos para a palavra, então? Êxodo 19, no verso 6. Nós acabamos de ler e eu quero frisar essa fala do Senhor. Eu gosto muito das conjunções, de analisar, porque muda completamente o sentido das passagens, e nos originais do grego e do hebraico fica mais incrível. Se a gente pegar em Êxodo 19, 6, está escrito assim, ó, palavras de Deus para o povo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Observe que Deus, talvez você nunca tenha se atentado nisso, mas ele não diz que vocês serão, Israel, um reino com sacerdotes. Ele diz, vocês serão um reino de sacerdotes. E há uma gigantesca diferença quando nós colocamos o de e o com na mesma frase. Porque um reino com sacerdotes é um reino em que alguns são sacerdotes e outros não. Mas um reino de sacerdotes, que é o propósito que Deus tem para nós, não só aqui no Êxodo, mas é repetido isso. Em Pedro é dito, vocês são nação santa, reino de sacerdotes. Apocalipse diz, nação santa, reino de sacerdotes. Nunca um reino com sacerdotes. Por quê? Porque um reino de sacerdotes, todos que estão nesse reino são sacerdotes. E se não for sacerdote, não faz parte desse reino. Entendem a gravidade por trás disso? Essa trombeta precisa ser tocada, irmãos. Para você estar fazendo parte do reino de sacerdotes, você precisa ser sacerdote. Você precisa assumir o sacerdócio que Jesus Cristo nos proporciona. Esse reino era o reino que Deus queria. Era a proposta de Deus para o povo. Com isso, fica mais fácil de nós entendermos que para Deus não existe crente de banco. Nesse reino não pode existir crente de banco. Um púlpito numa igreja ele tem a única função: fazer o último lá atrás me enxergar. Mas a estatura, espiritualmente falando, é a mesma. Alguns oram mais que os outros estudam mais a palavra. Mas não tem como eu chegar e dizer, o pastor Adair tem 100% do Espírito Santo, o pastor Danilo tem 80%, eu tenho 25%, não. O Espírito Santo não é dosagem de remédio. O Espírito Santo, ou ele entra plenamente, ou ele não entra. Ou você é sacerdote e faz parte desse reino, ou infelizmente você ainda não está no reino. Tanto é que na sequência, olha só o que Deus vai falar para Moisés. Ele vai falar assim, ó, Moisés, prepara o povo. Eu vou falar com o povo. Leva eles lá para o pé da montanha, consagra eles, né? E eles vão ouvir a minha voz. Eu vou falar com eles. Eles são consagrados por 3 dias. Vão para o pé da montanha, a montanha começa a tremer, um barulho ensurdecedor de trombeta, Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, todo o povo escuta a voz de Deus audivelmente. Por quê? Deus só não falava com o sacerdote depois disso? Mas a vontade de Deus era o quê? Uma nação, um reino de sacerdotes. O que eu quero dizer para você aqui hoje é que você foi chamado para ser um sacerdote desse reino. E é motivo de glorificar a Deus. Porque nós fomos chamados. Que honra em ser chamado para ser sacerdote desse Deus tão poderoso. Um Deus altíssimo. O problema é que, muitas vezes, nós negligenciamos a nossa vida sacerdotal com Deus, porque nós caímos, como igreja, em um clericalismo. O que acontece com Israel? A resposta está no capítulo 20. No capítulo 20, versos 18 e 19, olha só a resposta do porquê que eles vivem essa montanha-russa. Esse povo que, ao mesmo tempo que eles estão vendo um monte de milagre, eles estão oscilando na fé, estão tudo desviado. 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Olha o que o povo está pedindo para Moisés, que Deus não fale conosco. Sobe lá, Moisés, né? Olha só que coisa, senão nós vamos morrer se Deus falar conosco, mas olha que povo bacana, que povo legal. Se nós vamos morrer se Deus falar conosco, vai lá você, Moisés. Sobe lá, fala pra gente, traz a mensagem pronta. Mas posso falar, irmãos? Nada mudou ainda. O que nós fazemos hoje? Quando não temos vida de oração, estudo bíblico? Estamos fazendo a mesma coisa. Pastor, vai lá. Passa a semana inteira, estuda. Vai, entra nos comentários bíblicos, traz a mensagem que eu preciso de uma resposta de Deus. Muitas vezes, ancião, cooperador, se mata de orar. Vai, que domingo eu preciso de uma resposta. Deus tem que falar com a minha alma. Terceirizando a responsabilidade. Irmãos, certo estava quem disse uma certa vez que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né?
Grande verdade é que, com isso, nós percebemos que numa coisa esse povo estava certo. Nessa fala deles, há uma verdade. Eles dizem, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. A verdade é que Deus não fale conosco para que não morramos. Irmãos, toda vez que Deus fala, alguma coisa morre. Escuta isso. Toda vez que Deus fala, alguma coisa morre em nós. Toda vez que Deus fala, alguma coisa morre em nós. E eu quero crer que já tem coisa morrendo aqui dentro de nós. Irmão, toda vez que Deus fala, algo morre dentro de nós. Então por que fugimos do lugar secreto? Por que fugimos da vida de oração? É porque no fundo nós sabemos, porque já experimentamos, que se Deus falar conosco, algo vai precisar morrer na nossa vida. Se Deus falar conosco, eu vou ter que abandonar algumas companhias, elas morrerão na minha vida. Se Deus falar comigo, eu preciso abandonar alguns relacionamentos. Se Deus falar comigo, eu terei que abrir mão de alguns prazeres. Se Deus falar comigo, eu terei que deixar de lado alguma coisa que está me atrapalhando. A verdade é, toda vez que Deus fala conosco, algo morre em nós. Toda vez que Deus fala conosco, algo morre em nós. Glorifica o Senhor nessa noite, nessa manhã. Glorifica o Senhor. Se você já sente que tem algo morrendo dentro do teu coração. A grande verdade, irmãos, nós corremos da voz de Deus como aquele povo corria. Só que agora é o seguinte. Como nós vimos que nós estamos todos na mesma estatura, nós precisamos, então, assumir esse sacerdócio. É muito bom, irmãos, nós termos honra pelas nossas lideranças. É muito bom honrar os pastores, ao corpo ministerial. Agora, o que não pode acontecer é você pensar que tem mais Deus no pastor ou no pregador do que em você. Irmão, vem cá orar por mim que a tua oração é mais forte. Mentira. Se ele é um sacerdote e faz parte do reino, não tem essa diferenciação, irmãos. Eu só acredito se o irmão fulano vier orar aqui em casa. Eu só quero se for o irmão fulano, e não sei o que e tal. Sempre terceirizando. Irmãos, a nossa oração é um dos recursos do nosso reino, do reino dos sacerdotes. E nós precisamos utilizar essa ferramenta. E ela é tão poderosa, do irmão Daí quanto do irmão Danilo, do irmão Eduardo, do irmão que está sentado, do irmão que está assistindo. Esse povo, ele vive, então, uma irregularidade espiritual. Por quê? Porque eles se recusaram a ser sacerdotes. Tomara que hoje nós saiamos com a nossa mente transformada, aceitando esse chamado, né, irmãos? Êxodo 32:5, abra sua Bíblia. Vai dizer que, esse versículo, quando eu entendi o que realmente o texto estava querendo dizer, a minha cabeça quase explodiu, que eu passei uma vida escutando isso ser pregado de uma forma. Olha só que coisa, a respeito do bezerro de ouro, 32:5 vai dizer, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ué, como assim uma festa dedicada ao Senhor? Não acabaram de construir um bezerro? Não falou, esses aí são os deuses que tiraram você. Uma festa ao Senhor Deus? A grande verdade, irmãos, é que talvez nós passamos a vida ouvindo pregar, até pregando, que o bezerro de ouro ele foi feito na intenção de substituir Deus, mas não. O bezerro de ouro ele foi feito na intenção de substituir Moisés. O ídolo deles era Moisés. O ídolo daquele povo, eles idolatravam Moisés. Por quê? Porque eles terceirizaram o relacionamento com Deus. E agora, a figura do líder, a figura do ídolo não está mais ali. O que nós precisamos fazer? Um substituto para Moisés. Vamos continuar adorando a Deus, mas tem que ter o líder aqui. Tem que ter alguma coisa. Moisés não está, vamos fazer um bezerro. E quantas vezes nós idolatramos tantos homens, terceirizamos a nossa vida, esperamos de domingo a domingo da boca de alguém sair algo que está no alcançar das nossas mãos. Aquele povo não queria que o bezerro substituísse Deus, eles queriam que o bezerro substituísse a Moisés. Aquele era o ídolo do coração deles. Qual tem sido o ídolo do seu coração nesta manhã? Você está pronto para quebrá-lo hoje? E recomeçar uma vida de intimidade e relacionamento com Deus? Arder em chamas pelo Espírito Santo? Uma vida não mais de sentimentalismo, uma vida racional com o Senhor, uma vida de disciplina, como o apóstolo Paulo atesta. E usa o exemplo do esporte, da corrida, da fé. Ninguém vai fazer maratona sem disciplina, ninguém consegue alcançar uma maratona sem disciplina. Irmãos, precisamos ter disciplina na nossa vida espiritual.
Nós não podemos terceirizar jamais o nosso relacionamento. Observe o que aconteceu. Num recorte atual, nós tivemos uma pandemia. Quantas pessoas com seus ídolos no coração ao fechar de igrejas, não as vimos mais. Pessoas ativas, pessoas que pulavam, gritavam, marchavam. Pessoas que nós olhávamos e víamos, pela nossa ideia de espiritualidade, aquilo é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Quando se viu sem o ídolo, o coração se curvou aos bezerros. Recente. Que esse mal não alcance a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. A grande verdade, irmãos, é que não viver o nosso sacerdócio, aquilo que nós somos chamados por Jesus, é a mesma coisa que nós pegarmos aquele sangue e jogar pelo ralo. Jogamos o sangue de Jesus pelo ralo, pisamos no sangue. Ele precisou morrer para nos dar acesso. O véu foi rasgado. A partir de hoje, irmão, irmã, para de mandar alguém ir no seu lugar. Vai você. Sabe como que você vai? Vai igual Davi. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Para de mandar, para de pedir oração para alguém. Ora por mim aqui e tal. É bom pedir oração para reforço, mas ora você primeiro. Coloca a tua mão, impõe a tua mão. Acredita que você é um sacerdote e que você faz parte desse reino. É por isso que nós precisamos do lugar secreto, da vida com Deus. Se nós voltássemos a estar realizando um culto aqui na CIB daqui 10 anos, quantos estarão aqui, constantes na presença de Deus? A resposta, por mais que pareça dura, mas é verdadeira. Daqui 10 anos estarão aqui na CIB aqueles que estiverem com vida devocional com Deus. Estarão constantes na fé. Aqueles que têm vida devocional com Deus. O que sustenta a nossa fé não é o culto do sábado, o culto de domingo, não é. É a nossa vida de quartinho, a nossa vida diária com o Pai. É se debruçar nas Escrituras. E ao invés de agora crermos que o barulho do culto avivado é o que nos sustenta, não, é o silêncio do quartinho. Como se invertem as coisas. Glória ao nome do Senhor. É o silêncio do quartinho que gera a transformação. Deserto, irmãos, não é lugar de barulho. E as maiores academias cristãs no decorrer dessa história foram no deserto. Busque o silêncio. Deixa a Escritura falar mais alto e ela vai gritar no teu ouvido de forma ensurdecedora para neutralizar os bezerros do teu coração. A verdade, irmãos, é que o que Deus tem reservado para você, minha irmã, para você, meu irmão. No lugar secreto, no teu quarto de oração. Nenhum culto de domingo irá proporcionar o que Deus tem reservado para você no secreto. Quem tem experiência com Deus e vida de oração devocional não troca essa constância, não troca essa disciplina por nenhum culto avivado de domingo, por nenhum culto fervoroso de domingo. Não. A vida com Deus é prioridade. O que nós vivemos no secreto nos marca profundamente. Quantos de nós fomos alcançados dessa forma, onde alguém não precisou vir entregar uma profecia ou nada do tipo? Alguém veio e abriu a Bíblia e leu para nós. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E quão impactado foi o nosso coração com esse simples versículo. Irmãos, tem até um louvor que diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Mas agora você vai saber a pisar no Santo dos Santos, porque você vai assumir esse sacerdócio. Você vai fazer parte desse reino se você ainda não fazia. Nós estamos falando tanto de sacerdote aqui, mas às vezes, como eu falei, a igreja de Deus tem tantos públicos. Às vezes nós precisamos entender, né? Para que servia um sacerdote? O que era um sacerdote? O sacerdote, ele era responsável por mediar o relacionamento entre Deus e o povo. Como que fazia para ser sacerdote no Antigo Testamento? Não tinha como você se tornar sacerdote. Sacerdote era uma questão de filiação. Deus escolhe a tribo de Levi, da tribo de Levi ele escolhe a família de Arão para serem sacerdotes. É simples. Você é filho de Arão? Então você é sacerdote. Você não é filho de Arão? Não vai ser nunca sacerdote. Não vai ser nunca. Só é sacerdote quem é filho de Arão. Não adianta se você é mais habilidoso do que os filhos de Arão. Não adianta se você é mais santo. Não adianta se você é o mais top da galáxia. Não. Se não for filho de Arão, não é sacerdote. Apenas por filiação. Foi o critério de Deus. No Antigo Testamento era assim. E no Novo Testamento, a surpresa é que nada muda. Só é sacerdote quem? Quem nasce de novo. Quem é filho de quem? De Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Só é sacerdote se for filho, se nasceu de novo. Não importa, não é o mais top, não é o mais da galáxia, o top da galáxia, não é o mais eloquente, não é aquele que sabe mais, não é aquele que canta melhor, não é aquele que prega bonito, não é aquele que tem um sorriso mais lindo, não é aquele que tem a aparência, o terno e o sapato mais caro. Não. Você nasceu de novo?
então você é sacerdote. Não nasceu sem sacerdócio para você. Não mudou o critério, irmãos. Continua sendo por filiação. Esse reino de sacerdotes. É necessário que haja novo nascimento para nós que vivemos na época da graça. Uma outra grande dificuldade que muitas vezes agora também nós que somos pregadores, ministros do Senhor do Evangelho, nós passamos por situações nas quais nós achamos que construir um relacionamento baseado em fazer coisas para Deus é suficiente. E acabamos negligenciando a nossa própria vida de oração e o nosso devocional. Nós não tiramos mais um tempo do nosso dia para ficar a sós com Deus. Isso já aconteceu comigo também, irmãos, de olhar as Escrituras para usar a Escritura apenas como um mero instrumento. Eu leio esse texto e eu leio, não, vou aplicar para a igreja. E antes não aplico em mim. Quantas vezes isso acontece? Eu lembro que eu estava indo para Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, um dia com a minha esposa, ela dormindo no carro, e eu estava escutando uma palavra a respeito da vida devocional. E, de repente, eu escutei a voz do Senhor no meu coração, dentro daquele carro, dizendo assim, tinha sido um mês que eu tinha feito muitas coisas em prol do reino, tinha participado de conferências, tinha anunciado o evangelho em alguns lugares, almas tinham sido ganhas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava feliz aquele mês, com todo aquele movimentar que estava acontecendo. Até a minha própria cunhada tinha aberto os olhos para o evangelho, eu estava indo lá, estava feliz por conta disso, conversando conosco ali. Mas eu escutei a voz do Senhor, me constrangendo de tal forma naquele carro, que ele disse assim, você tem feito muitas coisas para mim, mas quanto tempo você tem passado comigo? E a minha vergonha foi tão tamanha naquele carro, que eu comecei a chorar dentro daquele carro dirigindo, constrangido, porque realmente aquela semana eu havia negligenciado a minha vida de oração, a minha vida de estudo bíblico. E pensando que estava tudo bem porque eu estava fazendo coisas para o Senhor, falando de Deus, falando da palavra. Mas olha só como é contraditório, né? O momento do culto, o momento onde nós estamos ministrando, é o momento onde estamos ofertando. É o momento onde estamos ofertando, o momento em que estamos cedendo. Estamos transmitindo. Mas o que é que nós estamos transmitindo se nós não temos recebido no secreto? Como eu posso ofertar algo que eu não recebi? Como eu posso subir aqui em cima e pregar uma palavra como essa se a minha semana inteira eu não tive vida de oração, eu não tive vida com Deus? O que eu estou transmitindo para esse povo? É um dos nossos cuidados, irmão, que nós temos que ter. Vigilância constante. Como que eu posso me sacrificar por alguém se eu não estou me expondo ao sacrifício que ele fez por mim? Como que eu posso me derramar amor em alguém se eu não tenho passado tempo recebendo esse despejo de amor no meu secreto? A grande questão é que, além de ser constrangedor, como eu falo, o constrangimento e o confronto, eles andam juntos, né? Mas o conforto também. Antes de vir o conforto, tem que vir o confronto. É bem provável que, se eu estivesse em muitos púlpitos hoje pregando isso aqui, talvez pessoas se levantariam e iam embora, não aguentariam, os ouvidos dariam comichões, porque estão apaixonados pelas próprias verdades que criaram. Mas a verdade, ela é inegociável. E a verdade é a palavra de Deus. Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. Não negociamos isso, né, irmão pastor Daí? Não podemos negociar. Não é porque é dolorido que não é real. Levítico 6, 12 e 13 vai dizer, instruções para o povo de Deus. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, não será apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Eu nem terminei de ler o texto direito e já tem gente que já entendeu essa parte. O fogo, irmãos, ele nunca vai apagar, ele sempre vai queimar, mas qual é o nosso papel como sacerdote da nossa vida? A lenha todas as manhãs. A lenha todas as manhãs, e o fogo continuará queimando, ele não se apagará, mas é preciso buscar a lenha todas as manhãs. Por que Deus já não colocava lenha lá, se o fogo vai ficar aceso? Deus não vai fazer por nós o que nós precisamos fazer. Na prática, irmãos, falamos bastante agora dos conceitos, mas e na prática, como que funciona então nós tirarmos um tempo para o Senhor? Eu costumo dizer que é importante nós começarmos esse tempo, não importa qual seja a duração desse tempo, quanto mais, obviamente, melhor. Mas nós precisamos começar esse tempo com Deus discernindo a presença dEle. Repare que eu não utilizo, você vai entrar na presença de Deus. Você vai perceber a presença de Deus, porque entrar você nunca saiu para entrar. Você vai perceber a presença de Deus. E o Espírito Santo não vai te visitar, porque Ele faz morada em você. Como que um morador é visitante da própria morada? Ele faz morada. Você vai acessar essa presença. Porque o Espírito que mora dentro de você, quando você está dirigindo, ele está lá.
Quando você está no teu serviço e bate o ponto, ali ele está. Quando você chega na tua casa, abraça a tua família, senta numa mesa, o almoço vem ali, ele está. Nós não saímos da presença de Deus, por mais que nós pensamos que saímos. E isso é assustador, porque quando acaba o culto, você volta para casa, ele te acompanha também. Quando a porta do seu banheiro se fecha, ele não deixa de sair. Ele não sai, ele está ali. Quando você pensa que alcançou o ápice da privacidade, onde olhos nenhum te enxergam, o próprio Deus te enxerga. Quando o teu perdoa, meu irmão, mas quando o teu celular acessa a pornografia, ele está ali ainda. Quando você sonega impostos, ele ainda está ali. Quando você faz manobras financeiras, contrariando a lei, ele não deixou de estar. Quando você dá aquela curtida naquela foto que você sabe que o Espírito Santo te provocou para não curtir, mas você curte, ele ainda está ali. O salmista dizia: para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha morada no Sheol, ali tu também estarás. Coisas que você não faz na frente da tua mãe, do teu pai, da tua esposa, da tua filha, você está fazendo com o céu te assistindo. Isso te assusta ou te conforta? Quando nós pregamos isso, nós temos duas reações possíveis na igreja. Alguns glorificam, outros se atemorizam. E a mesma reação de quando falamos, Jesus está voltando. Essa mensagem para você é um conforto ou essa mensagem te causa medo? Isso diz muito sobre a condição espiritual que estamos. Irmãos, nesse momento agora, como nós estamos falando da prática de discernir a presença de Deus, eu gostaria de fazer um convite para você. Você aceita se você quiser. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, nesse momento. E não é por emocionalismo, por sentimentalismo. A ciência mesmo explica que quando você deixa de lado um dos seus sentidos, os outros afloram, né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e parasse agora de pensar no que está lá fora. Que você parasse de pensar na encomenda que o carteiro vai trazer amanhã, no que você vai comer depois daqui, no boleto que vence amanhã. Eu gostaria que você se entregasse por inteiro agora na presença do Senhor, de forma racional, discernindo a presença de Deus. Eu quero que nesse tempo aqui, você faça algo que talvez você não fez na sua semana inteira. A palavra de Deus diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscarem de todo o coração. Por quanto tempo na tua semana hoje você buscou de todo o coração? Você se desconectou das coisas da vida, se colocou na sua posição do lugar secreto e falou: Senhor, eis-me aqui agora, revela, revela. Se revela a mim, Pai. Transforma o meu coração. Eu quero que nesse momento agora, com os seus olhos fechados, você tenha certeza que Deus está aqui e que Deus está em você. Emanuel, a promessa é um Emanuel, Deus conosco. Deus está falando nesse trecho: buscar-me-eis e me acharei de todo o coração. Que onde ele encontrar alguém buscando por inteiro, ele vai se revelar. E não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre, eu estou sentindo que Deus está aqui. Não, eu creio que Deus está aqui. Não é sobre você sentir a presença de Deus, é sobre Ele também agora sentir a tua presença. Quantos dias, hoje é domingo, uma nova semana se inicia, quantos dias nessa semana você teve esse tipo de experiência com Deus, de dizer: Pai, eis-me aqui, estou por inteiro, revela a tua vontade, eu vou abrir as escrituras, fala com a minha alma, ministra o meu coração, transforma, quebra os meus bezerros, tira os meus ídolos, afasta as minhas ansiedades, estou aqui me lançando inteiramente na tua presença, Pai. Me abrace agora e receba o meu abraço. E a paz que nós sentimos excede todo o entendimento. Essa é a promessa. A paz de Deus excede todo o entendimento. Será que você realmente está frio espiritual porque Deus não fala com você? Ou você tem fugido do teu sacerdócio? Os irmãos podem abrir os olhos, irmãos. É importante nós fazermos essa experiência. Se nós acabamos de vivenciar o que nós vivenciamos, particularmente dentro de cada coração, como podemos dizer que nós estamos frios porque o Senhor não fala conosco, por causa disso, por causa daquele irmão, por causa daquele outro, da palavra que veio assim, assim? Falta posicionamento na nossa geração, irmãos. Nós não temos o costume de nos entregar completamente. Nós estamos nos achando, hoje em dia, autossuficientes. Você sabe o que indiretamente você está querendo dizer para o Deus da tua salvação, quando você acorda e não fala com Ele antes de sair de casa, e não tem um momento de oração antes de pegar o teu carro e dirigir? Você está falando: Pai, deixa comigo que hoje eu consigo sozinho. Hoje eu não preciso do Senhor. Pode deixar. Eu não preciso que o Senhor me guarde dos acidentes de trânsito hoje. Eu dirijo, eu estou acostumado a fazer aquele percurso para casa. Pode deixar, Pai. E quando antes de dormir você não conversa com o Pai, está falando:
esse dia eu consegui fazer tudo. Esse dia eu tirei de letra. Mais um dia. Mais um leão que eu venci. É urgente, irmãos. E depois que, voltando para a prática, eu começo discernindo a presença, é hora de agora nós lermos a palavra de Deus. Buscarmos um lugar, um ambiente aconchegante, lermos um trecho da palavra, porque agora, depois que eu discerni a presença dele, eu tenho certeza que ele está comigo, não é mais apenas um livro. Quem está do meu lado, quem está em mim, melhor dizendo, é o autor desse livro. E agora ele vai me explicar. Ele vai me contar a intenção dele, o que ele queria dizer quando inspirou esses homens que escreveram. E ele vai dialogando com a minha alma. Eu medito. E de que forma que eu faço isso agora? Eu não sou o sacerdote da minha própria vida espiritual? Então agora eu começo a aplicar dentro do meu coração o que eu estou lendo. Eu começo a aplicar dentro de mim. Ao invés de eu perguntar, por que, pai, eu estou sofrendo tanto assim? Por que isso acontece comigo? Por que o ímpio prospera e eu estou estagnado? Por que acontece isso? É tão fiel aquele irmão, por que está passando por isso? O único porquê da minha vida será o que o salmista dizia, porque se abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Confia em Deus e se alegre na salvação. Os porquês começam a desaparecer. E o próximo passo, agora eu oro. Porque se a Bíblia é Deus falando comigo, orar agora sou eu falando com Deus. Perceba que é um diálogo, é relacionamento. Você não consegue se relacionar com quem você não tem diálogo. Você não consegue se relacionar com quem você não tem diálogo, ainda que alguém não fale, mas existe a comunicação até por libras. Para ter relacionamento é necessário que haja diálogo. E como é importante, eu vou utilizar um exemplo aqui que eu dou. Quando eu era pequeno com meu irmão, morava na casa do meu pai, a gente não tinha televisão, mas tinha um computador lá que a gente colocava um joguinho de futebol e nós dois ficávamos jogando um contra o outro. E às vezes eu jogava sozinho quando meu irmão não queria jogar. Ficava lá no videogame, daqui a pouco o meu irmão escutava meu irmão vindo e falando assim, ó, o pai está te chamando lá na frente. O computador ficava lá no fundo de casa, o pai está te chamando lá na frente. Naquele momento eu falava, às vezes distraído ali, no meio da partida, às vezes não podia pausar, enfim, online. Falava assim, fala para ele que eu já estou indo. Passava mais ou menos 5 minutos, meu irmão voltava, ó, o pai falou para você ir lá, está te chamando. Não, calma aí que já está acabando, já vou lá, peraí. Mais um tempinho, ele voltava, ó, rapaz, o pai está nervoso, o pai está falando que é para você ir lá logo, rapaz. Ele vai pegar você se não vir. Não, calma aí, mas já falei que estou acabando, ó, 5 minutos. Daqui a pouco eu escutava, né, uma voz como de muitas águas, uma voz de terremoto, Eduardo! Eu vou falar um negócio para os irmãos, que quando aquela voz falava comigo, eu largava tudo que eu estava fazendo, deixava o jogo no meio, porque eu já sabia o que ia acontecer. Ia correndo. Chegava correndo ali, mas o que eu quero trazer com isso, irmãos? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, entenda isso aqui, ó. Quando a gente escuta de um irmão que nós temos que fazer algo, nós conseguimos falar, dá para deixar para depois. Quando o pastor Odair sobe aqui e fala assim, ó, você precisa perdoar o teu irmão. Dá para você falar, depois eu perdoo. Quando o pastor Danilo sobe aqui e fala, olha, sabe aquela dívida que você tem condição de pagar e não pagou ainda? Você precisa pagar, você está lesando teu irmão. Dá para você falar, mas depois eu vejo. Agora, quando o próprio pai fala, quem não estremece, irmão? Se até os montes estremecem, quando o pai fala é diferente. Quando o pai fala, não dá para adiar. Quando o pai fala e nós percebemos o tamanho daquilo que nos aguarda, o tamanho do juízo que nos aguarda, se negligenciarmos a nossa vida de oração e da palavra com Deus, é impossível dizer, depois eu vejo isso. É o próprio pai que está chamando, irmãos. Quando eu escuto a voz desse pai no quarto secreto falar comigo através das Escrituras, e eu leio a oração do Pai Nosso e entendo que o perdão que eu peço é o perdão que eu libero, e se eu não libero esse perdão, eu não sou perdoado, eu falo, não, pega o meu telefone urgente, irmão, está perdoado, irmão, nem me pediu perdão, mas eu que peço perdão para o irmão. Quando eu vejo aquela dívida que eu tenho condição de pagar e estou adiando, eu já estou lá na porta e pago até com juros. Por quê? Porque foi o pai que falou, não é o irmão. E hoje é o pai que está falando através das Sagradas Escrituras. Na boca de um irmão, é verdade. Talvez você possa sair daqui, se forem apenas as minhas palavras, e dizer, interessante, é verdade o que ele falou, mas essa semana está corrido para mim. Semana que vem eu começo. Você pode fazer isso. Mas se o pai falou do teu coração, você não vai sair dessa forma.
Se é o Espírito Santo, quando você chegar na tua casa, você vai abrir aquela Bíblia que às vezes está empoeirada no Salmo 91, que às vezes você utiliza como amuleto, vira até uma idolatria aquilo lá, você vai abrir aquilo lá e vai falar, não, agora eu vou refletir na palavra de Deus, eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso ter tempo com Deus. Irmão, para nós concluirmos a mensagem hoje, nesse texto que eu li aqui com vocês, tem uma parte que eu não li por conta do tempo, mas que Deus vai falar para Moisés assim, ó, agora eu vou falar com o povo, mas ninguém pode subir na montanha. Porque se alguém subir nessa montanha, vai morrer. Porque eu sou tão santo que a minha santidade vai consumir esse povo. Não permita que eles subam. Irmãos, o que eu quero te trazer aqui é que, alegoricamente, um dia, chegou um homem que ele não tinha pecado. Ele pegou uma cruz, carregou nas costas, e ele começa a caminhar, subindo essa montanha. E nós conseguimos imaginar os seus passos, o seu suor escorrendo, sangue escorrendo, e ele começa a subir essa montanha. E ele era digno de subir essa montanha, ele poderia subir tranquilamente essa montanha, sem cruz, sem nada. Poderia chegar, dar um abraço no Pai de forma digna, porque ele e o Pai eram um, em essência. Ele não precisaria morrer, mas ele começa a subir essa montanha. E quando ele sobe no topo dessa montanha, Deus mata esse homem. Deus mata esse homem com a cruz, com a morte que era nossa. No topo dessa montanha, Deus leva sobre ele para abrir o acesso para nós. O acesso ao topo da montanha agora está aberto. Por causa do sacrifício de Jesus naquele monte. Irmão, irmã que está aqui hoje. Agora, sabe o que sobrou para você? Subir. Restou para você subir. O acesso está aberto. O preço foi pago. E que preço caro. Ah, Eduardo, mas dói a batata da perna. Mas está aberto. Ah, Eduardo, mas o meu pé vai calejar. Mas está aberto. Ah, Eduardo, mas essa cruz para fazer igual ele é pesado. Mas está aberto. Nenhuma das tuas desculpas hoje aqui dentro vão me fazer dizer que esse acesso está fechado. Porque a porta que ele abre é só ele que fecha. A porta que ele abre é só ele quem fecha. E essa porta, chamada Porta da Graça, ainda está aberta. Esse homem subiu com a cruz nas costas. Ele engoliu a ira de Deus, por amor da tua e da minha alma. E agora você pode subir no topo dessa montanha e se alimentar diretamente do prato da graça. Porque agora o véu foi rasgado. Agora nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você pode começar novamente. Em Cristo sempre é possível recomeçar. O nosso Deus, ele é um Deus que ama recomeços. Ele é um Deus que ama transformações. Ele é um Deus que de maneira nenhuma lança fora aquele que vem até ele. E se você concluiu agora o seu autoexame no seu coração, e você reconhece, não, eu preciso entrar no eixo novamente da minha vida espiritual. Eu quero assumir esse chamado de sacerdócio. Eu peço que você se junte a nós nessa oração, em nome de Jesus.